Fala galera! Hoje eu trouxe para vocês uma ilustração que eu fiz de uma artista fenomenal chamada Nina Simone. Essa ilustração faz parte de uma série de ilustrações que eu estou fazendo de personalidades que eu gosto. E vocês já ouviram falar da Nina? Ainda não? Então vem comigo pro vídeo. Eu sou o Ramon e você está no canal Cadmus Studio. Bom, vamos lá então galera. Como eu disse na abertura do vídeo, esse daqui é um processo de uma ilustração que eu fiz de uma artista chamada Nina Simone. E aqui na ilustração eu quis trazer para vocês uma coisa mais estilizada, uma pegada mais cartunesca, né? Portanto, eu precisei exagerar em alguns pontos aqui na ilustração, né? Eu coloquei lá de perfil, até para ressaltar um aspecto da fisionomia dela, que é algo particular, que é a boca. Então ela tinha uma arcada dentária que se projetava, né? A parte superior era mais projetada, fazendo com que ela aparentasse ter um queixo muito pequeno. Então eu exagerei aqui para justamente ressaltar esse aspecto. É o que a caricatura faz, né? Apesar de eu não ter um estilo de caricatura muito exagerado, muito distorcido, mas em alguns momentos eu acho interessante a gente estar aplicando essas abstrações. E aí, no processo que eu utilizei aqui, eu quis apresentar, fazer toda a parte de line art no trabalho, né? Vocês estão vendo aqui, o aplicativo é o mesmo que eu utilizei na ilustração anterior do Robert Johnson, então eu continuo utilizando aqui o Infinite Painter, até porque é muito fácil utilizar ele e com esse recurso de captura de tela, onde ele faz esse time-lapse, eu consigo estar mostrando para vocês aqui um pouco desse processo, entende? Então aqui eu vou dando toda a forma que eu quero para o trabalho, definindo toda a silhueta, ok? Preenchendo as áreas mais escuras, então vou aplicando o preto mesmo, né? Depois disso, mais para frente, vocês vão ver que isso vai ser atenuado, então eu meio que vou alterando e dando algumas gradações tonais nesses pretos chapados, né, por assim dizer. Então, basicamente, essa parte é a parte em que eu estruturo todo o desenho, tá? Então, na arte final, eu defino, eu sou muito acostumado a trabalhar com arte final, em linhas, né? Utilizar linhas no trabalho. Mesmo quando eu vou fazer pintura digital, eu acabo, na maioria das vezes, fazendo esse processo de linha, né? Alguns preferem já fazer direto, né? Uma coisa mais pictórica, né? Utilizando manchas. Eu prefiro começar numa arte mais linear para depois ir sobrepondo a tinta por cima, ok? Então aqui nesse processo de arte finalização, depois de concluído, vocês vão ver que eu começo a fazer o que a gente chama de flat, que é aplicar a cor base. E como essas artes que eu tenho feito, eu tenho priorizado fazer mais um tom cinza, né? Que é para trabalhar bastante essa questão dos valores, que é algo que eu ainda estou buscando aperfeiçoar. Então vocês vão ver que eu começo aqui, finalizando esse processo de aplicando cores cinzas. Aqui houve um problema com o software em que por algum motivo ele não mostrou a aplicação da base, ele acabou cortando, eu não sei o que foi que houve, mas ele já pulou, adiantou um pouco para a parte do render. Então, infelizmente aqui eu não consegui mostrar para vocês, eu aplicando, marcando as luzes, né? Que foi o processo que eu utilizei. Eu usei um brush mais duro e eu comecei a marcar as luzes para depois definir as sombras e ir suavizando tudo isso, entende? Então, galera, é o seguinte, essa ilustração aqui, ela faz parte de uma série de ilustrações de caricaturáveis, de personalidades, que eu acho legal. A gente está começando com a música, então as músicas que eu gosto de ouvir, os músicos que eu escuto, e no próximo mês nós teremos novidades aí, então serão outras áreas de conhecimento, tá? Outras áreas da cultura. E aí eu peço para vocês que, se vocês estiverem curtindo esses vídeos, que vocês possam dar um apoio ao nosso trabalho aí, apertando o botão do like, tá? Comentando, compartilhando,
porque isso daí ajuda a fortalecer o nosso trabalho e entregar para mais pessoas, ok? Então, olha só, aqui eu já estou finalizando meio que o trabalho, apliquei uma gradação de tom no fundo já para criar uma atmosfera, tá? E ainda, a partir daqui, eu ainda vou ter muito trabalho de polimento, né? Porque essa parte de polimento, pelo menos para mim, é algo que mais demora, algo mais demorado, tá? Em que eu vou estudando, onde eu vou colocar a luz, as massas de sombra, né? E onde eu vou criar uma transição mais suave, entende? Aqui no início, vocês podem observar que durante o processo há inclusive algumas mudanças criativas. Inicialmente eu havia pensado desenho uma versão dela sem o turbante, né? Queria mostrar um pouco o cabelo dela. Só que como o turbante é algo muito marcante nessa personalidade, eu optei por posteriormente inserir o turbante. E a Nina, ela tem uma música incrível. Eu recomendo inclusive que vocês escutem a música da Nina Simone. Eu conheci o trabalho da Nina em um vídeo dos caras do Pipoca Nanquim, em que o Daniel falava, né, que gostava muito da música dela, e eu, curioso, eu fui dar uma pesquisada e passei a ouvir e comecei a gostar bastante do trabalho dessa cantora. Mais recentemente eu descobri também na Netflix um vídeo bem interessante contando toda a história dela, uma história bem difícil, né, para uma artista que viveu no período em que ela viveu, toda a questão racial, toda a questão de preconceito, todo um drama familiar que ela teve. Então eu recomendo também que vocês assistam, se tiverem mais interesse em conhecer a respeito dessa artista, assistam o documentário da Netflix. E no mais é isso, galera. No blog do estúdio eu vou estar colocando a versão finalizada, um textozinho mais elaborado de como é que eu conheci o trabalho da artista, tá? Eu vou estar deixando o link na descrição para vocês, assim como da outra ilustração, e através do link vocês podem conferir o trabalho finalizado e um pouco mais da minha relação com essa artista. Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido e até o próximo vídeo.